Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Querem estar sentados por alguns instantes. Creio que todos nós já lemos alguma biografia na vida. Se é a descrição da vida de alguém, às vezes é uma autobiografia. A própria pessoa escreve a sua história. Santo Agostinho escreveu as Confissões. Santa Teresinha do Menino Jesus, a história de uma alma, é a biografia dela, é a biografia dele. Também eu poderia escrever a história de uma instituição, a história dessa basílica. Ela tem uma história, desde quando começaram os fundamentos, poderia ser uma história fotográfica, até o momento que se levantam as colunas, se escolhem as cores, que se instalam os vitrais, os órgãos, o altar. Há uma história. Mas também há uma história para instituições, como uma empresa que tem a sua história com tais e tais pessoas. A história da humanidade começa com Adão e Eva. É uma instituição muito pequena, mas uma responsabilidade muito grande. Deus tinha concedido a graça, Deus tinha concedido a imortalidade, a ciência infusa. Adão não precisava estudar, tudo já estava na sua cabeça porque Deus quis, e tudo ele analisava de acordo com uma ciência própria de Deus. Com o pecado de Adão e Eva, vem justamente o que nosso Senhor Jesus Cristo lê nesse Evangelho, no profeta Isaías. Ficamos aprisionados, cegos, estropiados, tudo de mal aconteceu conosco, porque nós perdemos esses dons. E a partir daí nós precisávamos de uma nova conversão. Deus nos criou na graça. Precisávamos de uma conversão. Acontece que com Adão se junta a história particular dele, a biografia dele, com a biografia da humanidade. Essas duas biografias se entrelaçam e nós, quando dizemos a história universal, estamos dizendo a consequência do pecado de Adão, das atitudes de Adão. Então é a própria humanidade que em algum momento vai precisar de uma conversão. Só havia dois caminhos depois do pecado de Adão. Os céus estavam fechados, ninguém mais entrava no céu. Ou era o limbo dos justos, um local onde ficavam aguardando o Salvador, aquele que é o prometido, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ou o inferno. Não havia o céu, a perspectiva do céu. Todos aguardariam, ainda que fossem bons. Deveriam aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas centenas de anos, quantos milhares de anos foram necessários esperar? Perguntemos para aqueles que estavam no limbo. Eles sofreram. Agora já estão no céu porque as portas foram abertas. Essa biografia foi caminhando, e quem lê o livro do Gênesis vai ler que o próprio Deus descreve que a humanidade prevaricou. E se Deus não tivesse tirado um povo dali de dentro, talvez a humanidade inteira se voltasse contra o seu Criador, e já viria o fim do mundo. E Deus escolheu o seu povo. Lembremos a história: Abraão, Isaac, Jacó, soa aos nossos ouvidos, ainda que não venha toda a história. É Deus recolhendo um povo que Ele quer para si. Esse povo Ele sempre vai guardar para que não se perverta. Há uma porção sempre de Deus, os escolhidos de Deus. É esse povo eleito que depois vai ficar no Egito 430 anos, e lá com Moisés, só para terem uma ideia de datas, mais ou menos 1250 anos antes de nascer nosso Senhor Jesus Cristo, ali estava Moisés. Deus vai entregar para Moisés as famosas tábuas da lei, onde contém os 10 mandamentos e uma série de outras leis que estão descritos, para quem gosta das Sagradas Escrituras, no livro do Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Uma série de leis. Isso já é uma decadência, porque antes não precisavam dessas leis. Foi uma nova conversão com Moisés, depois de muitos séculos que a humanidade precisava. Permaneceu um tempo bem a humanidade, convertida. Pelo menos esse povo que Deus reservou para si, o povo hebreu. Passou um certo tempo, prevaricou de novo. Teve invasões, foram para cá, vêm para lá, foram para a Babilônia. Quem conhece a história, lá pelo século VI a.C., o povo tinha se mesclado com outras culturas e já não adorava o Deus verdadeiro.
todos os deuses, as religiões levam a Deus e já não tinha mais uma religião. Aconteceu que é justamente a primeira leitura de hoje. Neemias e Esdras, eles estavam na Babilônia, um cativeiro. Neemias, o governador, Esdras, um sacerdote. É a leitura de hoje. Então, 600 anos antes de Cristo, a religião verdadeira, ninguém sabia mais o que era religião e o que não era. Foi quando eles estavam reformando o templo e reformando a cidade, que já não tinha mais muralhas, encontraram os rolos. E quando foram ler esses rolos, eram os rolos de Moisés. E nesse momento há uma segunda conversão. Quando leram os rolos da lei, eles se davam conta que eles estavam praticando uma outra religião que não era mais a religião de Deus. Eles estavam numa outra religião, já não era mais aquela primitiva religião que Deus tinha dado a Moisés. Não sabiam mais o que era ser religioso. E eles choram. E nessa perspectiva, vai dizer os profetas, o próprio Neemias, Esdras, não, se alegrem, porque agora que nós descobrimos qual é a verdadeira religião, vamos praticá-la. E quem pratica a verdadeira religião não é triste, não é depressivo. A depressão, a tristeza, a angústia, o desespero, não é da verdadeira religião. Quem ama a Deus é sempre alegre. Passa por problemas, até perseguições. Alegre sempre é, porque está servindo a Deus. Foi uma segunda conversão do povo. Se nós escrevêssemos a biografia, ocorre que, pulemos os séculos, 150 anos antes de Cristo, houve uma invasão, Alexandre Magno, etc., para quem conhece a história, e depois se estabeleceram a cultura grega sobre aquele Oriente. E eles deturparam novamente a religião verdadeira. Surgiram os livros do Macabeus, 1º e 2º Macabeus. Quem for ler na Escritura, estamos fazendo um resumo em 5 minutos de toda a história da humanidade. E com aquela cultura helênica, que é pagã, e com a cultura judaica nesse tempo, já foi misturando de novo e já não é nem água, nem vinho, fica uma mescla, não é nem café, nem leite, ficou café com leite e já não é nenhuma coisa nem outra. Misturou duas culturas e já não é mais aquela religião de Adão, não é mais a religião de Moisés, nem a de Neemias e Esdras. Misturou de novo. E eles ficam aguardando uma terceira conversão, que vai se dar neste Evangelho com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje se cumpre esta profecia. É a terceira conversão que nós esperávamos. Ora, essa terceira conversão é para a Santa Igreja Católica. Deus também criou um instituto, uma instituição, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que quer que permaneça fiel ao longo dos séculos. A própria Igreja vai precisar de conversões ao longo dos séculos? É evidente que sim. Por isso que Deus suscita certas obras dentro da Igreja Católica para mostrar uma nova conversão. Os beneditinos, no seu tempo, lá pelo século V, é para dar uma nova conversão, um novo impulso da graça para a Igreja Católica. Os franciscanos, os dominicanos, lá pelo século XI, XII, e assim tantos outros, São Bernardo de Claraval. Poderíamos passar a Santo Inácio de Loyola no século XVI, São João Bosco no século XIX com os salesianos. São instituições, ordens, que Deus vai suscitando para reavivar a nossa conversão. A questão é que hoje nós precisamos de uma nova conversão também. Ninguém duvida de que se nós não mantivermos a nossa fé viva, acesa, o nosso amor íntegro, nós somos capazes de começar a adorar um Deus que nós já não conhecemos bem. O bem e o mal começam a se mesclar, eu já não sei bem o que são os mandamentos de Deus, o que é virtude, o que é pecado, eu ouvi dizer que isso não é pecado, e aquilo pode, isso não pode, como que é isso? Já mesclou, já tem que ter uma nova conversão. E para ter uma nova conversão dentro da igreja, é necessário que cada um de nós, individualmente, também nos convertamos, porque cada um de nós que se converte é o organismo vivo, que São Paulo vai dizer na segunda leitura, o corpo místico de Cristo. O olho não pode brigar com a orelha, diz ele, nem a orelha com o paladar, o pé não pode brigar com a mão, nós somos um só corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo místico.
Ora, se nós somos o corpo místico, num corpo nosso, quantas vezes nós não temos que tomar remédio porque há doenças? Seria mais ou menos isso. A cada doença que aparece, seria necessário uma nova cura. No corpo místico de Cristo, a cada desvio de vida doutrinário, é necessário uma nova conversão. O que seria doença para o corpo, é necessária a conversão para o corpo místico de Cristo. Entrou alguma doença, algum vírus está dentro deste corpo místico. Sejam as heresias, doutrinas estranhas que nosso Senhor nunca pregou e não existem nas Sagradas Escrituras, ou mesmo os desvios morais, desvios do mandamento de Deus, é necessário reconduzir. Deus nunca muda, Deus é o mesmo desde toda a eternidade, passando pela história dos anjos, a história da humanidade, e para toda a eternidade, Deus é sempre fiel a si mesmo, Ele nunca muda, Ele não vai se adaptar aos tempos. Os tempos devem ver como Deus está atuando a sua graça em cada momento da história. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. É necessário, portanto, nós nos adaptarmos a Deus. E é o que faz o evangelista São Lucas, que todos viram que ele escreve para o Teófilo. É um médico, ele vai escrever este terceiro evangelho e ele vai fazer todas essas pesquisas. Por que ele faz tudo isso? Porque ele quer ser testemunha verdadeira. E nessa testemunha verdadeira, nós temos que testemunhar, sobretudo através da palavra, dizer as palavras de Deus, nunca deturpar a palavra. E depois, com a própria vida, nós devemos pregar a nosso Senhor Jesus Cristo com a palavra e com a presença. Nós não podemos correr o risco de nossas palavras dizerem a boa doutrina e a nossa vida desmentir as nossas palavras. Seria um erro realmente absurdo. Então, de nós, católicos, Deus, para o século XXI, para o ano 2025, quer uma coerência entre o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. Existia um santo, já ouviram falar de Santo Expedito? Todo mundo já ouviu falar de Santo Expedito. Talvez tenha alguma curiosidade deste santo, entre o pensar e o agir, que vale a pena nós trazermos aqui nesta homilia. Santo Expedito, ele era da Legião Romana, ele era um comandante de 6.800 homens, na parte onde ficava perto da Armênia, ele era armeno também. E Santo Expedito cuidava da 12ª Legião Romana, chamada Fulminata. Ele cuidava e garantia contra os bárbaros do Oriente o Império Romano. Ora, ele começou a receber muitas graças de conversão, na época ainda dos martírios, final do século III, início do século IV. E sempre que ele estava pensando em se converter, conversão, mudar de vida, ele via que vinha um corvo perto dele e dizia e grasnava, mas o grasnar do corvo soa como cras, cras, cras. E cras, em latim, significa amanhã, amanhã, amanhã. E sempre que ele pensava se converter, vinha aquele corvo, que em algum momento ele se deu conta que era o espírito do mal. Cras, ou seja, se converta amanhã, não hoje. E vai adiando a sua conversão. Desde que não seja hoje, se converta amanhã. Cras, cras, cras. E um dia ele se deu conta que era o próprio demônio que se fazia em forma de corvo. É santo do século IV. Pisou na cabeça do corvo. Hoje em dia não sei se faríamos isso. Mas ele, Santo Expedito, fez. Soldado romano pisa na cabeça do corvo, que ainda com a cabeça pisada dizia cras. Amanhã. E ele não. Odie, hoje, em latim, odie, e se converteu. Foi morto na perseguição de Diocleciano, ano 303. E é por isso que quem vai ver e vai procurar a imagem de Santo Expedito, vai se dar conta que ele tem no braço esquerdo uma palma, que é a palma do martírio, um raminho. Tem toda a armadura de oficial romano, inclusive com a capa do oficial. Tem uma cruz na mão. E na cruz está escrito, odie, com H, que significa hoje. E aos pés tem um corvo que ele está pisando e da boca do corvo sai uma fala, cras, para mostrar como nós não devemos deixar para nos converter amanhã. Nós sempre devemos nos converter hoje. E é isso que sempre nos ensinou o Monsenhor João, que é o nosso fundador dos Arautos do Evangelho. Ele nunca permitia que nós
deixássemos coisas muito importantes e, sobretudo, a oração para o dia seguinte. Bom Sr. João, quem o conheceu e hoje em dia, há poucos meses, deixou esta terra para povoar o céu, Bom Sr. João sempre dizia, um arauto do Evangelho nunca pode deixar as suas orações diárias para o dia seguinte. Nunca crás. Sempre, odie. Sempre hoje. Tanto é assim que ele nos ensinou, um arauto do Evangelho deve rezar o rosário todos os dias. Rezar um terço antes da missa. Nós rezamos o rosário. Só que sempre devemos rezar o rosário antes do jantar. Porque depois do jantar, tudo fica mais difícil. Sobretudo as orações. Então, antes do jantar, um arauto do Evangelho deve rezar o seu rosário, diário. Isso nos ensinou o Sr. João, porque é sempre hoje. Não deixar para amanhã a nossa conversão. Se alguma pessoa que está nessa basílica necessitar, dentro do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, uma conversão, que seja odie, seja hoje. Temos os confessionários, estão à disposição os sacerdotes. Convertamo-nos no dia de hoje. E eu garanto que se só os que estão nesta basílica tivermos uma verdadeira conversão, o corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, começa a dar um passo para a sua conversão. E quem sabe nós tenhamos uma Santa Igreja, a mais santa da história, na nossa época. Depende da nossa conversão pessoal. Daqui a pouco começam mais e mais conversões e o mundo inteiro terá uma igreja santa do jeito que nós queremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.